Retornando, pessoal, vamos para mais uma parte da aula aí da Lei 10.098. Nós estávamos falando sobre as gratificações. Então, vamos ver aqui a gratificação por exercício de função, tá? Que é uma solicitação aí que veio no edital da SUSEP, artigo 101. A função gratificada será percebida pelo exercício de chefia, assistência ou assessoramento. Então, são esses três cargos aí, essas três funções, no caso, que são gratificadas: chefia, assistência e assessoramento, cumulativamente ao vencimento do cargo de provimento efetivo. Então, você vai ter o vencimento do cargo, mais o valor da função gratificada ali. Essa é a famosa FG, função gratificada. Então, chefia, assistência ou assessoramento. Artigo 103 também, ele é novo na Lei 10.098, né? 10.098 aí, fica vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, à remuneração do cargo efetivo ou aos proventos de inatividade ou pensão. Então, esse artigo 103 aqui é novo, eu vou trazer para vocês o artigo anterior, só para a gente ter uma comparação. Então, a função gratificada será incorporada integralmente ao provento do servidor que tiver exercido. Então, e continua ali. Mas só para vocês terem ideia da noção. Então, aqui, anteriormente, a função gratificada será incorporada. Hoje, a partir de 2020, ali, fica vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, a remuneração do cargo efetivo ou aos proventos de inatividade ou pensão. Então, hoje é vedada essa incorporação aí da FG, da função gratificada. Então, lembrem disso. Essas alterações aí trouxeram várias mudanças aí em alguns benefícios dos servidores, né? Teve uma readequação da legislação, então muitas coisas aí foram vedadas aos servidores, antes que eram direitos, né? Algumas situações, agora são vedados. Então, só cuidem dessa situação aí. Da gratificação natalina. Então, artigo 104. Será concedida ao servidor que esteja no desempenho de suas funções uma gratificação natalina, correspondente à sua remuneração integral devida no mês de dezembro. Então, aqui a observação do professor. A gratificação natalina é como se fosse o 13º salário aí no setor privado. Então, gratificação natalina é mais uma forma aí das gratificações. Parágrafo 1º, a gratificação de que trata esse artigo corresponderá a 1/12 da remuneração a que fizer jus o servidor no mês de dezembro, por mês de efetivo exercício, considerando-se as frações iguais ou superiores a 15 dias como mês integral. Ou seja, aquele servidor que trabalhou os 12 meses, né, de efetivo exercício, ele vai receber 1/12 a cada mês trabalhado. Então, trabalhou 12 meses, vai receber os 12 meses, referente aos 12 meses trabalhados. Mas existem situações que o servidor ele saiu do cargo público que ele estava. Então, ele trabalhou, por exemplo, 5 meses no cargo público, ele vai fazer jus a essa gratificação natalina na proporção de 5/12. E se, por exemplo, ele trabalhou 5 meses e 10 dias, continua recebendo apenas os 5/12. Se ele trabalhou 5 meses e 18 dias, ele vai receber já 6/12. Por quê? Porque considerando-se as frações iguais ou superior a 15 dias como mês integral. Se trabalhou menos que 15 dias, não corresponde ao mês integral. Se trabalhou mais de 15 dias, corresponde aí como se fosse trabalhado o mês integral. Parágrafo 2º. O pagamento da gratificação natalina será efetuado até o dia 20 do mês de dezembro de cada exercício. Então, teoricamente, até dia 20 ele tem que receber a gratificação natalina. Existe um período aí que o salário dos servidores estava atrasado e também a gratificação natalina também era atrasada. Então, aí depois teve algumas indenizações, né? Que o Estado, até nós vamos ver aqui no parágrafo 4º, mas o pagamento da gratificação é até o dia 20 do mês de dezembro. Parágrafo 3º. A gratificação natalina é devida aos servidores afastados de suas funções, sem prejuízo da remuneração e demais vantagens. Então, aquele servidor afastado também tem a gratificação natalina e o 13º dele. Parágrafo 4º. O Estado indenizará o servidor pelo eventual descumprimento do prazo de pagamento das obrigações pecuniárias relativas à gratificação natalina, cuja base de cálculo será o valor desta, deduzidos dos descontos legais. Então, como eu referi anteriormente, teve um período aí que os salários estavam atrasados, a gratificação natalina também,
mas o Estado fez essa indenização aí aos servidores que não receberam em dia. Tá? Então já é devido, já é tipificado aqui no parágrafo 4º do artigo 104 essa indenização. Tá? Vamos agora à gratificação por exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Isso aqui também é uma novidade aí da Lei 10.098, artigo 107. Em 2020 teve atualização aí. Os servidores que exerçam suas atribuições com habitualidade em locais insalubres ou em contato com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida fazem jus a uma gratificação nos termos da lei. Então, anteriormente até, o artigo 107 ele estava vetado, mas agora com essa atualização, né, ele trouxe essa nova regra aí da gratificação aí por exercício de atividades insalubres. Então, o parágrafo 3º também traz uma novidade, né, que foi a atualização de 2020, será devida aos servidores públicos civis ocupantes de cargo de provimento efetivo uma gratificação pelo exercício de suas funções em locais insalubres ou em contato com substâncias tóxicas radioativas. Então, as substâncias tóxicas radioativas, elas, denominada gratificação de salubridade, elas têm um cálculo aí diferente. Então, é calculada em razão do grau de exposição a incidir sobre o vencimento básico do cargo titulado, nos seguintes percentuais. Então, aqueles servidores que trabalham em condições insalubres ou em contato com substância tóxica radioativa, tem um cálculo específico aí devido ao grau de exposição do servidor. Então, nós vamos ver aqui cada porcentagem. Então, é 10% se mínimo o grau de exposição, 20% se médio o grau de exposição e 40% se máximo o grau de exposição. Nós vamos ver ali no resumo mais para frente, fica mais claro, tá? Parágrafo 4º, também uma atualização de 2020, a gratificação de que trata este artigo não se incorporará à remuneração nem aos proventos de inatividade. Então, mais uma vez aí uma situação que não se incorpora à remuneração nem aos proventos. Então, vejam que várias situações aí, várias atualizações trazem essa não incorporação nem à remuneração nem aos proventos. Então, atentem nas questões que dizem que incorpora a remuneração aos proventos, acendam uma luzinha lá que, de repente, essa questão pode estar alguma pegadinha. Então, porque até então nós vimos que várias situações agora não incorporam mais a remuneração nem os proventos. Mais uma situação aqui que é a gratificação por exercício de atividades insalubres. E o parágrafo 5º também, a existência das condições especiais que trata o caput, então, no caso, essas situações insalubres ou em contato com substâncias tóxicas, e o grau de exposição do servidor serão aferidos pelo órgão oficial de perícia, com revisão periódica na forma do regulamento. Então, o órgão oficial de perícia do Estado que vai aferir esse grau de exposição aí dos servidores, tá? Então, a gratificação de insalubridade é calculada sobre o grau de exposição aí de cada servidor. Se a exposição for grau mínimo, é 10% sobre o vencimento básico do cargo titulado. Se grau médio, 20% sobre o vencimento básico. E se for grau máximo, 40% sobre o vencimento básico. Então, o servidor ele faz jus aí, tem direito a essa gratificação se ele estiver em atividades insalubres, né, locais insalubres, ou em contato com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida. Então, nesses casos aqui. Tá? Como eu disse para vocês, o edital da SUSEP ele trouxe apenas alguns artigos. Então, ali na parte das gratificações, eram apenas aquelas que o edital solicitou. Existem outras, claro, mas como nós estamos estudando aqui para o edital da SUSEP 2022, então fica aquelas gratificações ali. Em relação aos deveres do servidor, o edital também solicitou que fosse estudado esses artigos aí dos deveres. Eu trouxe nos slides para vocês, mas eles são basicamente só leitura, né? Então, eu deixo para vocês aqui como leitura os deveres do servidor. São situações pontuais, tá? Mas que são importantes. É importante a leitura, pelo menos uma vez a leitura aí dos deveres do servidor,
Da mesma forma, o edital solicitou as proibições, né? O que o servidor é proibido de realizar no serviço público, também trouxe de forma nos slides aí para que vocês façam a leitura. É uma leitura básica, uma leitura fácil de fazer, então fica para vocês aí os deveres e as proibições dos servidores. Da mesma forma, esse slide continua ali as proibições, vejam que são várias proibições, então só atentem na leitura aí, para que fique, de certa forma, aí, gravado as proibições dos servidores. Vamos estudar agora a parte da responsabilidade. Artigo 183. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor responde civil, penal e administrativamente. Então, atentem a isso, até eu trago para vocês a situação que eu fiz um concurso público, não lembro qual foi, que ele solicitou, que uma das questões era exatamente isso aqui, a questão da responsabilidade civil, penal e administrativa. Lembrem sempre que o servidor, né, pelo exercício irregular das suas atribuições, ele vai responder nas 3 esferas, tanto civil, quanto penal, quanto administrativa. Lembrem disso. E o que eu falei para vocês da questão aí do concurso é artigo 86. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo umas e outras independentes entre si, assim como as instâncias civil, penal e administrativa. Foi exatamente essa alternativa aqui da questão que eu referi para vocês, que as sanções civis, penais e administrativas, elas podem acumular-se. Então, o servidor ele pode sofrer sanções tanto civilmente, quanto na parte penal, quanto na parte administrativa, e elas podem acumular-se, tá? Atentem a isso, já houve questões de concurso aí nesse sentido, então vale frisar esse entendimento aqui. A responsabilidade é civil, penal, administrativa e as sanções podem acumular-se, tanto nas 3 esferas, tá? Quanto às penalidades, então, o artigo 187 traz para nós que são penalidades disciplinares: repreensão, suspensão, demissão, cassação de disponibilidade e de aposentadoria, e a multa e a destituição de cargo em comissão ou de função gratificada ou equivalente. Essa que a Lei 10.098 traz para nós. Eu vou ler aqui a parte dos parágrafos para vocês também. Parágrafo 1º. Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade da infração. Então, é considerado tanto aquilo que ele fez, a natureza daquilo que ele fez, quanto a gravidade, a intensidade aí da infração. E os danos que delas resultantes para o serviço público. Então, também é considerado aí aquilo que houve de dano, né, pelo ato praticado. As circunstâncias agravantes são atenuantes, aquilo que vai agravar a situação, aquilo que vai atenuar, vai facilitar um pouco aí para a vida do servidor. E os antecedentes funcionais do servidor, a ficha dele, é a vida funcional aí do servidor. Então, na aplicação das penas disciplinares são consideradas todas essas situações aí que a Lei 10.098 traz no parágrafo 1º. Parágrafo 2º aí do artigo 187, quando se tratar de falta funcional que, por sua natureza e reduzida gravidade, então, reduzida gravidade, não demande a aplicação das penas previstas nesse artigo, será o servidor advertido particular e verbalmente. Então, fica aí o parágrafo 2º para análise. Parágrafo 3º, a destituição do cargo em comissão ou de função gratificada por critérios de oportunidade e conveniência, independe da apuração da falta funcional. Então, independente de ter sido apurada a falta funcional, é cabido aí a destituição do cargo em comissão, tá? Pelo critério de oportunidade e conveniência da administração, se entender que antes mesmo de apurar a falta funcional já entende pela destituição do cargo, já pode ser realizada, tá? As formas aí das penalidades eu também trago para vocês como leitura, é uma leitura básica aí, eu só peço atenção que na questão da suspensão, lembrem que o prazo máximo, né, de suspensão é de 90 dias. Eu já vi questões de prova que solicitam qual é o prazo máximo para a suspensão? 90 dias. Então, a lei traz que a suspensão que não poderá exceder a 90 dias implicará a perda de todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo e aplicar-se-á ao servidor. Aí, aqui tem as situações que são aplicáveis à penalidade de suspensão, tá? Fica aí também para a leitura de vocês.
A demissão também fica como forma de leitura, os casos em que o servidor ele pode ser demitido, tá? Eu chamo a atenção de vocês aí para o artigo 190. Os registros funcionais de advertência, repreensão, suspensão e multa serão automaticamente cancelados após 10 anos. Tá? Então, eu já vi questões de prova aí que pede qual que é o período, né, que os registros são automaticamente cancelados, então é após 10 anos, desde que neste período o servidor não tenha praticado nenhuma nova infração. Então, por 10 anos aí, se o servidor não praticar uma nova infração, ele tem seus registros funcionais aí dessas penalidades são automaticamente cancelados, tá? Demissão, como eu mencionei, fica para leitura aí. A cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então, também fica para leitura, que é uma situação uma penalidade que pode ser realizada. Eu chamo a atenção aqui do artigo 196, que para aplicação das penas disciplinares são competentes. Então, aqui são quem é competente para aplicar as sanções disciplinares. Eu vou trazer no próximo slide aí, de uma forma mais didática para o entendimento desse artigo 196. Então, a competência para aplicação das penas disciplinares. Quando que o governador é competente? Então, em qualquer caso, ele é competente para aplicar a sanção disciplinar. Então, lembre que o governador, em qualquer caso, ele pode aplicar a sanção disciplinar. Secretários de Estado, dirigentes de autarquias e fundações de direito público e titulares de órgãos diretamente subordinados ao governador. Então, eles podem até suspensão e multa limitada ao máximo de 30 dias. Então, esses indivíduos aqui, eles podem até suspensão e multa limitada ao máximo de 30 dias, tá? Titulares de órgãos diretamente subordinados aos secretários de Estado e os dirigentes de autarquias e fundações de direito público. Então, até suspensão por 10 dias. Esses indivíduos podem aplicar até suspensão por 10 dias, tá? Não mais que 10 dias. Aqueles titulares de órgãos em nível de supervisão e coordenação. Então, esses titulares de órgãos a nível de supervisão e coordenação até suspensão por 5 dias. Então, um titular de órgão ali não é um cargo muito elevado, então ele pode aplicar a suspensão até por 5 dias. Tá? E as demais chefias nos casos de repreensão. Então, demais chefias podem aplicar as penalidades no caso aí de repreensão. Então, lembre que o governador, em qualquer caso, demais chefias é só caso de repreensão, e aí a suspensão fica dividida aí entre esses cargos do serviço público. Então, lembrem que até 30 dias é aqueles cargos mais importantes, vamos dizer assim, secretário de Estado, dirigentes de autarquias, titulares de órgãos, né, subordinados ao governador. Então, teoricamente, esses cargos mais importantes, eles tem uma possibilidade de aplicar uma quantidade máxima de dias aí na suspensão. Aqueles intermediários, né, titulares de órgãos diretamente subordinados aos secretários de Estado, né, então os dirigentes de autarquias, até suspensão de 10 dias. E aqueles titulares de órgãos de nível de supervisão e coordenação 5 dias. Então, vejam aí, se vier alguma questão nesse sentido, vejam aí, tentem analisar a importância do cargo com a quantidade máxima aí de dias de suspensão. Vamos agora para um assunto final aí, não menos importante, mas que é bom nós darmos uma pequena analisada aí, que trata sobre o processo administrativo disciplinar dentro do serviço público. Então, eu vou trazer para vocês, primeiramente, aquele procedimento ali mais didático, e depois nós voltamos aqui à leitura para que fique um entendimento um pouco melhor, tá? Nós temos dentro do serviço público, após a penalidade e após a infração disciplinar, nós temos para a apuração da referida infração disciplinar, nós temos o processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, tá? Esse processo administrativo disciplinar, ele refere no âmbito geral, mais amplo, tá? Só que ele é subdividido em duas situações. O processo administrativo disciplinar, ele é subdividido em sindicância
e inquérito administrativo, que esse inquérito administrativo ele é o processo administrativo disciplinar em espécie. Fica um pouco difícil o entendimento, mas pensem assim, ó, que o procedimento administrativo disciplinar, em âmbito geral, ele é subdividido em duas espécies, sindicância e inquérito administrativo. E o inquérito administrativo é o processo administrativo disciplinar propriamente dito, em espécie. Então, façam essa divisão, lembrem dessa divisão. A sindicância, ela é um processo sumário, ela é um processo mais, vamos dizer assim, mais célere, mais simples. Então, quando que a sindicância quando é que ela é aplicada? Em quais casos que ela é aplicada? Então, quando tiverem dados insuficientes para determinar a irregularidade, tá? É aplicado sindicância. Quando tiverem dados insuficientes para apontar o servidor faltoso, ou sendo o servidor determinado, ou seja, conhecido, não for a falta confessada, ou documentalmente provada, ou manifestamente evidente. Então, nessas três situações é devida à aplicação da sindicância, tá? Como eu disse para vocês, é um procedimento sumário, ele é mais célere, mais simples. Então, nessas situações é aplicada a sindicância. Lembrem também que uma questão bastante cobrada em provas, inclusive já fiz concursos também, que vi questões assim, é o prazo para a conclusão da sindicância. Então, lembre que a conclusão da sindicância, o prazo dela é de 30 dias úteis. Lembre dos dias úteis. Não é apenas 30 dias, é 30 dias úteis, prorrogável por igual período. Então, a sindicância ela tem o prazo para conclusão de 30 dias úteis e é prorrogável por igual período, mais 30 dias úteis. Tá? Então, a sindicância é um processo sumário, mais célere, então ela tem um prazo de conclusão menor, 30 dias úteis. Tá? Prorrogável por igual período, ou seja, 60 dias úteis. Tá? Mas, na hora da prova, ela vai se basear na letra da lei, ou seja, conclusão, 30 dias úteis. Tá? E o inquérito administrativo, que é o processo administrativo disciplinar em espécie, efetivamente, o processo administrativo disciplinar, o PAD, quando que ele é aplicado? Então, quando a gravidade da ação ou omissão torne o autor passível das penalidades disciplinares de suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então, vejam que o PAD, né, o processo administrativo disciplinar em espécie, ele é para situações mais graves. Então, ele é um procedimento mais moroso, é um procedimento que tem que ter um pouco mais de atenção, que ele leva um tempo maior para ser concluído devido à gravidade dos fatos, né? Então, quando a gravidade da ação ou omissão torna o autor passível das penas disciplinares de suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Ou então, quando na sindicância ficar comprovada a ocorrência de irregularidades ou falta funcional grave, mesmo sem indicação da autoria. Então, mesmo que não tenha indicação da autoria, na sindicância foi apurado que o ato foi uma falta grave, então a sindicância ela faz parte daí, se torna um inquérito administrativo, tá? Como o processo administrativo disciplinar em espécie ele é mais elaborado, ele é mais demorado, então a conclusão é 60 dias. Para a conclusão do PAD, são 60 dias prorrogável por igual período, ou seja, 120 dias. Mas lembrem, na hora da prova, que o prazo para a conclusão do PAD é 60 dias prorrogável por igual período. E esse prazo é contado da data da publicação do ato que constituir a comissão. Nós vamos ver ali depois a comissão que elabora o PAD. Então, lembre que a sindicância, o processo mais simples, 30 dias úteis. O PAD, o processo administrativo disciplinar em espécie, o processo mais complicado. Então, a conclusão é um pouco maior, 60 dias, prorrogável por igual período. Vejo que um é 30 dias úteis, o outro é 60 dias. Não refere em dias úteis aqui. Então, esse seria um exemplo, algo que eu trouxe para vocês para ficar mais didático, para ficar mais fácil o entendimento do que é sindicância e do que é PAD. Agora nós vamos voltar ali aos slides anteriores para nós lermos cada artigo aí para ficar melhor o entendimento.
Então, processo administrativo disciplinar, ele é elencado no artigo 198 aí da Lei 10.098. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público estadual ou prática de infração funcional é obrigada. Então, a autoridade, quando ela tem ciência, ela é obrigada a promover sua apuração imediata, mediante meios sumários, né, ou processo administrativo disciplinar, no prazo de 10 dias, sob pena de se tornar corresponsável assegurada ampla defesa ao acusado. Então, quando a autoridade administrativa aí tiver ciência da irregularidade, ela é obrigada a apurar os fatos no prazo de 10 dias. Então, ela tem 10 dias aí para apurar esses fatos. Artigo 200. As irregularidades e as infrações funcionais serão apuradas por meio de... Então, aqui, como eu falei, como mostrei para vocês já ali no último slide, através de sindicância, quando os dados forem insuficientes para sua determinação ou para apontar servidor faltoso ou, sendo esse determinado, não for falta confessada, documentalmente provada ou manifestamente evidente. Foi exatamente o que nós lemos anteriormente ali, só que daí elencado, separado, que fica uma forma mais fácil de entendimento. E, pelo inquérito administrativo, quando a gravidade da ação ou omissão torne o autor passível das penas disciplinares de suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Ou ainda, quando na sindicância ficar comprovada a ocorrência de irregularidades ou falta funcional grave, mesmo sem indicação da autoria. Então, essas são as maneiras de se apurar as infrações aí dentro do serviço público, tá? Artigo 200-A, isso aqui é novo e é de 2021, é uma das poucas alterações que teve em 2021. Artigo 200-A, referente ao processo administrativo disciplinar, fala que a tramitação, a transmissão de peças processuais, a comunicação e a prática de atos no âmbito das sindicâncias, inquéritos e processos administrativos disciplinares serão realizadas preferencialmente por meio eletrônico, conforme regulamento. Então, assim, vou ler o artigo 200B, depois eu comento. Também é uma atualização de 2021. A tramitação, a transmissão de peças processuais, a comunicação e a prática de atos no âmbito das sindicâncias, inquéritos e processos administrativos disciplinares, exatamente igual ao artigo anterior, serão realizados de acordo com as normas vigentes para os processos físicos, até que plenamente implementadas as soluções tecnológicas necessárias para a sua realização por meio eletrônico, podendo ser definidas em decreto, regras de transição ou de parcial implementação do disposto do artigo 200-A, bem como normas de convalidação dos atos praticados, desde que atingida a sua finalidade e não tenha causado prejuízo aos interessados. Ou seja, até com a situação da pandemia, muito dos processos disciplinares, muitas das audiências, as oitivas, começaram a ser realizadas através de videoconferência, através de audiências online. Então, aqui o artigo 200-A trouxe a legislação que trata a respeito dessa situação. Então, que as sindicâncias, né, a tramitação de peças processuais, a comunicação e a prática dos atos, elas podem ser preferencialmente realizadas por meio eletrônico. Isso aí facilitou muito a situação das audiências, das oitivas, dos depoimentos, toda essa situação que envolve uma audiência, um processo administrativo disciplinar, tudo isso ficou mais facilitado através aí dessa situação dos meios eletrônicos. Então, preferencialmente, agora na lei já traz que preferencialmente é feito por meio eletrônico e até que não seja totalmente realizado por meio eletrônico, né, todas essas situações serão realizadas de acordo com as normas vigentes para os processos físicos, até que seja implementada aí toda essa solução tecnológica, porque futuramente vai ser praticamente através de uma situação em EAD, vai ser tudo online, essas audiências, todas essas situações vão migrar para o processo online. Então, a gente já vê essa tramitação e agora na lei traz um embasamento para que seja efetivamente realizada essa utilização aí dos meios eletrônicos, tá? Isso é uma novidade que trouxe aí no ano de 2021.
A sindicância, então, vamos analisar aí a sindicância. Artigo 201. Toda autoridade estadual é competente para, no âmbito da jurisdição do órgão sob sua chefia, determinar a realização de sindicância de forma sumária, a qual deverá ser concluída no prazo máximo de 30 dias úteis, como eu já trouxe para vocês, podendo ser prorrogado por até igual período. Então, o prazo aí para a conclusão da sindicância. Será sempre cometida a servidor de hierarquia igual ou superior à do implicado, se houver. Então, hierarquia igual ou superior, tá? Ao indiciado, ao implicado. O sindicante desenvolverá encargo em tempo integral, ficando dispensável de suas atribuições normais até a apresentação do relatório final, no prazo estabelecido neste artigo. Artigo 202, aí o sindicante efetuará diligências necessárias ao esclarecimento da ocorrência e indicação do responsável, ouvido preliminarmente o autor da representação e o servidor implicado, se houver. Então, aí o sindicante, aquele que faz a sindicância, ele vai ouvir o indiciado, vai ouvir o sindicado, melhor, vai ouvir o autor da representação, se tiver também, e aí vai apurar a sindicância. Então, a autoridade de posse do relatório do sindicante, então, depois que o sindicante faz, que ele investiga, que faz o levantamento dos dados, das situações, ele confecciona um relatório, então, daí a autoridade de posse do relatório, acompanhado dos elementos que instruíram o processo, decidirá pelo arquivamento do processo, pela aplicação da penalidade cabível à sua competência ou pela instauração de inquérito administrativo, se estiver na sua alçada. Então, ou é arquivado, ou é aplicada a penalidade, ou é instaurado um inquérito. Então, a sindicância ela tem esses três tipos de fim, de conclusão. Então, arquivamento, instauração do inquérito ou aplicação da penalidade cabível. Tá? Vejamos também que existe um afastamento preventivo do servidor, que é elencado aqui no artigo 204. Com medida cautelar, né, a fim de que o servidor não venha influir na apuração da irregularidade ou infração funcional. Então, para que aquele servidor não influa, não esteja ali o tempo inteiro em cima, para que não atrapalhe, né, a sindicância, a autoridade instauradora do procedimento administrativo disciplinar poderá determinar o afastamento preventivo do exercício das atividades do seu cargo, pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Então, ele é afastado por um prazo máximo de até 60 dias, e não tem prejuízo aí da sua remuneração. Então, pode haver então esse afastamento preventivo daquele possível infrator. Então, o processo administrativo disciplinar em espécie, vamos dar uma analisada no PAD em espécie. Então, artigo 205, o processo administrativo disciplinar é um instrumento utilizado no Estado para apurar responsabilidade de servidor por irregularidade ou infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação direta com o exercício do cargo em que se encontra efetivamente investido. Então, é nessa situação que é aplicado um PAD. Artigo 206. O processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão composta por 3 servidores estáveis. Eles têm que ser estáveis, eles não podem estar em estágio probatório. Então, os servidores da comissão têm que ser estáveis. Com formação superior, formação superior é ensino superior, sendo pelo menos um com titulação em ciências jurídicas e sociais, designados pela autoridade competente que indicará dentre eles o seu presidente. Então, a comissão que apura o PAD são 3 servidores estáveis, com ensino superior, e um deles tem que ter a titulação em ciências jurídicas e sociais, tá? E eles são designados aí pela autoridade competente. Artigo 212. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não poderá exceder a 60 dias, como nós já vimos anteriormente, contados da data da publicação do ato que constituir a comissão, admitida sua prorrogação por igual período, quando as circunstâncias de cunho excepcional assim exigirem. Então, pode a prorrogação aí por igual período. Artigo 224. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurado ao acusado ampla defesa. Princípios constitucionais aí, que embasam nosso ordenamento jurídico, então também são trazidos aqui na Lei 10.098, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Com utilização de todos os meios de prova e direitos admitidos, podendo as mesmas serem produzidas ex officio, pelo denunciante ou pelo acusado, se houver requerimento da parte com legitimidade para tanto. Então, lembrem que é assegurado
o princípio legal do contraditório e da ampla defesa nos procedimentos administrativos disciplinares. E artigo 225, quando o inquérito administrativo for precedido de sindicância, então quando houver antes uma sindicância e posteriormente ela ser transformada em inquérito administrativo, então o relatório desta integrará a instrução do processo como peça informativa. Então, o relatório da sindicância, quando ela se transformar em inquérito administrativo, o relatório dela vai complementar aí como peça informativa. Aqui o resumo que eu trouxe para vocês anteriormente, tá? A respeito do processo administrativo disciplinar, para ficar mais ou menos distribuído aqui, para ficar um pouco mais didático, o que é sindicância, o que é PAD, qual que é o prazo de conclusão dele. Então, aqui a gente finaliza o estudo da Lei 10.098 aí para o concurso da SUSEP. Como eu disse no começo aí da aula, a reta final aí para o concurso ela é um pouco mais maçante, um pouco mais cansativa, mas é nessa hora que a gente consegue buscar aí efetivamente a aprovação. Então, a dedicação que você está tendo agora no final, na reta final aí, que está próximo do concurso, é isso aí que vai fazer a diferença na tua aprovação. Espero que eu tenha conseguido aí passar da melhor forma os pontos mais importantes da Lei 10.098. Quero frisar também que, como a Lei 10.098 teve várias atualizações no ano 2020 e em 2021, eu acredito que alguma coisa dessas atualizações a banca Fundatec possa cobrar no concurso de vocês referente à Lei 10.098. Então, não digo que seja uma prioridade, mas deem uma olhada com mais calma, com mais ênfase aí nessas atualizações, as quais eu trouxe para vocês aí nos slides, porque é bem fácil que é bem provável que a banca aí possa cobrar alguma coisa disso que é novo. Tendo em vista que a Lei 10.098 já é uma lei um pouco mais antiga, então muita coisa do que tem na Lei 10.098 já foi cobrada em concurso. E após as atualizações aí não tiveram muitos concursos estaduais que foram cobrados na Lei 10.098. Então, é um concurso que tem uma grande probabilidade aí de cair alguma dessas atualizações. Então, fiquem atentos a essas atualizações e desejo a vocês uma boa prova e um bom concurso. Espero que a maioria dos senhores aí que viram essa aula, que estão efetivamente estudando, possam vir a ser aprovados aí e conseguir o tão almejado cargo público. Um grande abraço a todos. Obrigado.